nossa irmã Mila, que vai dar uns avisos. Primeiramente, depois fazemos a abertura. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite. Nosso Mestre Jesus nos abençoe sempre. Para dizer que amanhã nós vamos começar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá? Às 20 horas estarei aqui, certo? E ali eu coloquei um papel para a gente colocar o nome e o telefone, tá? O WhatsApp. Eu já coloquei o meu para exemplo. Para que alguém que não possa vir, ou se acontecer qualquer coisa, como aconteceu da semana passada, uma chuvarada, um tornado, um ciclone, sei lá. Aí a gente se comunica, tá bom? Mas amanhã, a esta hora, estarei aqui esperando vocês, quem quiser iniciar o estudo. Muito obrigada. E também nós pedimos para os irmãos que coloquem os celulares em silencioso para não atrapalhar o andamento da explanação. Então vamos fazer nossa abertura, pedindo permissão do leitor da casa para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus, de Cristo da caridade, vamos iniciar as atividades desta quarta-feira à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a explanação e nosso irmão Roberto vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, os itens 5 e 6. E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinham perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 35. Em Mateus também. O item 6 é: certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem, como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro, do que é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Prazer estarmos aqui depois dos ciclones, né? Podemos estar juntos, sem maiores danos. Espero que todos estejam bem nas suas casas também. Então, o Evangelho de hoje, honra teu pai e tua mãe. Aí vejam só, Jesus parece que não queria se identificar como sendo filho de Maria e nem que tinha irmãos. Há estudiosos que dizem, inclusive brasileiros, não só espíritas, que quando fala irmãos no Evangelho, está se referindo aos primos. Que realmente Jesus não teria irmãos, que Maria não teria tido outros filhos. Mas há uma ala que diz que eram irmãos de sangue mesmo. Então, só para saber que às vezes alguém pode dizer, mas Jesus não tinha irmão. Outros podem dizer, mas Maria não era a Virgem Maria? Será que ela depois se tornou esposa? Uns dizem que sim, outros dizem que eles viviam praticamente como irmãos ou amigos. Então, são coisas que nós não podemos afirmar realmente como aconteceu. Mas isso não muda a nossa fé
a nossa vontade de seguir a Jesus, de honrarmos Maria Santíssima, né? Porque também tem aquele lado meio mitológico. Antigamente sempre se dizia que os heróis, ou aqueles que puxavam as multidões, nasciam de uma donzela. Aí, quando diz donzela, estava se referindo a uma moça solteira que ainda não tivesse convivido com um homem. Estou me permitindo falar assim um pouco mais abertamente, que não tem criança que possa ficar, né, imaginando que será que a tia está falando, a vovó está falando. Mas havia isso, né? Que as mães eram donzelas. E aí, traduzindo para a nossa língua, já botaram como virgem. Não faz diferença para nós, para a nossa fé. Mas é bom a gente sabermos que há essa dualidade, essa coisa que quando foi transliterado, traduzido para as outras línguas, o hebraico muitas vezes era mal traduzido, né? Que alguém já falou aqui, acertadamente, que realmente essa língua, uma palavra tem vários sentidos, como também é no português, né? Conforme a gente coloca a palavrinha na frase, assim, ela pode ir modificando. Então, por que estou falando isso? Por causa da história que Jesus teria dito: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Né? Então, nessa interpretação, pode-nos, como o irmão acabou de ler, pode parecer assim que ele não ligava para a sua família. Isso está no número 6, né? Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma. Diz assim, Jesus não ligava para você, né? Mas sabe-se que Maria tinha um amor e um respeito, sabe-se através dos discípulos, do que se conversava, do que foi dito e do que João deixou escrito, né? E João, depois que Jesus morreu, João Evangelista, cuidou de Maria, que Jesus mesmo disse ao pé da cruz, ela estava ao pé da cruz com outras mulheres, e dos discípulos, dos apóstolos, só teria sido João, né? Daí uns já dizem, mas como, onde é que estavam os irmãos? Aí esses que dizem que eram primos e não irmãos, dizem, não, os primos não foram, se tivessem irmãos teriam ido ver a crucificação, né? Então, cada vez mais parece que o tempo passa e mais gente se interessa por falar e estudar Jesus, né? É assim que a coisa acontece. Inclusive aqui tem gente que vem dizer, eu sempre falei só sobre a doutrina espírita, agora eu também quero falar mais sobre Jesus, né? Isso tem acontecido. Deve ser a nossa evolução como cristãos, né? Como pessoas que acreditamos em Jesus, não importa se é católico, evangélico, espírita, né? Mesmo os umbandistas, eles também, com outro nome, como o Xalá e tal, é o Jesus, né? É o Jesus, sob outra roupagem. Então, para eu não ficar falando só de como era, de como não é, então, nesse tempo, em Jerusalém, havia uma festa, ainda existe hoje, chamada Festa dos Tabernáculos, onde as pessoas vão e se fazem tendas nos jardins, na calçada, claro, previamente combinado, tá, com licença e tudo, né, da municipalidade e tal. Mas existe até hoje essa Festa dos Tabernáculos. Fazem as tendas, fazem comidas sem fermento, né? Aquele pão sem fermento, né? Que já desde Moisés já faziam esse pão, né? sem levedo, sem fermento, e continuam fazendo para festejar o quê? Da saída deles do Egito e dos 40 anos que ficaram no deserto. É para isso, para festejar isso, conseguiram um dia chegar na Terra Prometida. Então, a festa dos tabernáculos é para se lembrar da saída do Egito e de como ficaram no deserto. E aí os irmãos convidaram Jesus para ir para Jerusalém,
na festa dos tabernáculos. Mas os discípulos, os amigos dele já avisaram, não vai, porque estão querendo te pegar. Os judeus que eram contra a pregação de Jesus. Veja, judeus, Jesus também era judeu, né? Então eram judeus contra judeus. Aí Jesus se deixou convencer e disse, não disse, mas deixou entender que não iria. E ficou por lá, perto de Cafarnaum, aqueles lugares mais perto de Nazaré, onde Maria morava, e começou a escolher os seus discípulos. Não naquele dia, mas foi dizendo, come-se e tal, que ele começou escolhendo. Se lembra que ele escolheu Pedro, os irmãos de Pedro, depois que os que já estavam com ele ficaram escandalizados porque ele escolheu um coletor de impostos, né, que era Mateus, no caso, e assim por diante. Então, por aqueles dias ele fez isso. Há quem diga, eu hoje estou só colocando, há quem diga, mas é que a gente vai lendo, que Jesus depois teria ido à festa dos tabernáculos, mas sem se deixar ver, sem se dar a conhecer, sem pregar. Podia dizer, podia aproveitar, os políticos fazem, né? Tem uma festa lá, eles chegam, se fazem conhecido e tal, tapinha nas costas e tal. Não, diz que ele foi até o templo e foi, então, nessa festa também. Depois ele voltou para casa. No Evangelho de João diz, Mateus parece também Marcos, diz assim, e entrando na casa, foi cear com eles. Que casa? Possivelmente fosse a casa de Pedro. E quando Jesus saiu de casa, aos 33 anos, né? 30, ele foi morar com Pedro em Cafarnaum. Eu vou dizer de novo, alguns dizem que ele tinha sua própria casa. Mas pelo que se sabe, assim, mais corrente, ele foi morar na casa de Pedro, que seria entre os pescadores o mais abonado, que tinha uma casa maior. As casas eram muito, muito simples, né, nos pescadores. Então, diz assim, entrando em casa, ele, diz aqui o Roberto leu, e tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão. Bom, a casa de Pedro podia ser grande, mas não era tão grande para uma multidão poder ficar. O que Jesus fez? Isso era perto do mar da Galiléia, que é o lago de Tiberíades, e ali tem um monte, até hoje está lá um monte. Possivelmente, Jesus tenha feito ali também o Sermão da Montanha, onde ele deixou as 8 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra e tal, você lembra, né? Então, possivelmente, nesse mesmo monte, Jesus também teria ido pregar, né? Mas antes disso já tinham dito, estão aí fora, tua mãe e teus irmãos querem te ver. Por quê queriam ver? Jesus, que tudo sabia que eles iriam querer levá-lo embora, por medo de que os judeus, que eram contra ele, o matassem, o entregassem a Herodes e tal, como aconteceu depois, uns 2, 3 anos depois, né? Porque isso que nós lemos hoje, aconteceu no início das pregações de Jesus, né? Então, Jesus foi para o monte, né? E era hábito que o mestre, o rabi, se sentasse num lugar mais alto, numa pedra e tal, e as pessoas tudo sentavam ao redor. Também podia ficar de pé. Isso já os historiadores contam devido como eram os costumes daquele tempo. Então, um monte de gente sentado e Jesus pregando. Aí que falaram para ele isso, de que, ele não está ligando, imagina os murmúrios. A mãe dele veio de Nazaré, eram uns 50 quilômetros, né? Ali de Cafarnaum, junto com os primos ou irmãos, chamados assim. E Jesus diz isso. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele ia ter um murmurinho, né? A gente ia dizer, mas tu vê, filho ingrato, ficou em casa até os 30 anos, e agora a mãe vem, tem as estradas empoeiradas, e ele fala isso, né? Então,
a explicação seria que Jesus disse: todos esses que me seguem, os meus princípios, minhas instruções, são minha mãe e meus irmãos. Porque pai só tem um, que é o pai dele, também nosso pai, né? Deus que está nos céus, né? Em todo lugar, inclusive dentro de nós. Aí eu peguei essa partezinha também que Jesus teria falado nessa ocasião, não exatamente naquele momento, mas tendo a ver com isso. Não está neste evangelho, eu acho, no segundo Espiritismo. Se não estiver, ou eu não achei, mas tem em todos os outros evangelhos. Para quem não, de todas as religiões deve ter. Para quem não se lembra, que estranha, que às vezes uma passagem não tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec selecionou aquelas passagens em que Jesus se referia mais à caridade e à vida moral que devíamos ter, né? Então, algumas passagens não tem, e nós não estaremos fazendo nada errado se tivermos ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo um outro evangelho. Por que então o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele explica. Allan Kardec, que era um filósofo, um homem muito estudado, muito estudioso, explica as passagens, diz como se aplica à nossa vida, e ainda houve num grupo, sabe, num grupo, quase sempre num grupo, mas quando era para transcrever, ele nunca pegava assim só a impressão dele. Porque eu sou um mestre formado por outros grandes professores, estudei na Suíça e tal, né? Que é bem pertinho, né, do lugar dele. É como se nós tivéssemos ido para França ou para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, então era menos até, né, da França para a Suíça, né? Deve ser pertinho. Só que lá na Suíça tinha e tem os grandes colégios. Mesmo assim, ele era humilde. Quando ele ia passar uma mensagem que ia ser transcrita, ia ser codificada no Evangelho, sempre ele consultava os médiuns dali e de outros lugares. E só depois que todos os grupos que tivessem formado concordassem sem se falar, concordassem, digamos, ele faz uma pergunta e todos os grupos respondem a mesma coisa. Só aí ele passava para a codificação. Então, por isso que a gente recomenda tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, não é para a biblioteca ficar mais rica, mas é muito bom que o pessoal compre, né? Mas é porque há a explicação, a instrução dos Espíritos. Tá? Por isso que a gente recomenda. Mas as passagens que ele colocou tem em todos os evangelhos. Tá? Só para ficar bem claro isso. Então, como eu disse, eu não procurei muito hoje, ontem, daí eu peguei uma passagem que tem a ver tudo com isso. Eu sou a videira, ele também disse nessa ocasião, naqueles dias. Eu sou a videira e vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, como a gente faz, né? A gente não poda as árvores frutíferas? Então, ele sempre pegava coisas do dia a dia das pessoas. Podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Né? Quando a gente poda as árvores frutíferas, tem que saber podar, assim, também não, né? De qualquer maneira, pois dá muito mais fruto. Né? Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Que bom, já temos pelo menos, se não somos puros, pelo menos já temos aquela chama, né? Que nos desperta, né? Para as coisas boas, para a aceitação das palavras de Jesus, a consolação, a caridade, a resignação no nosso dia a dia,
resignação, mas lutar por aquilo que queremos e precisamos. Não é aquela resignação da preguiça, né? Então deixa assim, deixa a vida me levar. Isso não dá para nós, não só no samba mesmo. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Isso é muito bonito, né? Nós estamos ligados, vibrando nessa frequência do Evangelho. Jesus sempre estará conosco. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Veja só, a gente tem que continuar ligado para dar frutos. Né? Um ramo cortado, por mais bonito que seja, ele vai murchar e não vai mais dar frutos. Né? E ainda vamos perder aqueles frutinhos. Isso está em João. Eu não anotei todos, mas o João fala bastante sobre isso. E ainda nessa ocasião ele dizia: como meu Pai me ama, também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Também é muito lindo, né? Eu não sei, nunca tinha me chamado tanto a atenção essa parte. E acrescentou: nisso é glorificado meu Pai. Quer dizer, se a gente segue os ensinamentos de Jesus, nisso o Pai é glorificado, né? Através de Jesus, do nosso amor a Jesus, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Falando ali para aqueles que tinham escolhido. Depois, que eu falei antes da casa de Pedro, né? Não se tem certeza, mas quando se lê essa passagem do Evangelho, possivelmente, provavelmente, Jesus estava na casa de Pedro e depois foi para um monte, logo ao lado do mar de Tiberíades. Eu disse para o Miguel que hoje eu achei tão frio, eu disse: a vovó não vai demorar muito fazer uma palestrinha pequena, mas sempre tem muita coisa. Então, muitos anos, né, em 1862, não me lembro que ano Allan Kardec morreu, 1800, mas foi um pouco depois que ele morreu. Mas daí ainda veio uma mensagem de Santo Agostinho, que é muito longa, por isso eu não vou lê-la toda, mas falando dessa parte dos pais, de como nós devemos nos comportar em relação aos filhos e os filhos a nós, porque o título do capítulo é Honra teu pai e tua mãe. Então, diz, de todas as provas, agora estamos mudando um pouquinho o foco, tá? Eu vou me permitir, porque se somos filhos do mesmo pai, Jesus nos diz nosso irmão, né? Quando chamavam ele de bom, você lembra que tem uma passagem? Bom mestre, um cara chega e diz para ele: bom mestre, ele diz: por que me chamas de bom? Bom só meu pai, só Deus o é. Né? Então ele, nem isso, ele era tão humilde, sendo o mestre dos mestres, o espírito mais evoluído que já veio aqui na Terra, que é o governador da Terra. Ele não queria ser chamado de mestre, né? Tão humilde que ele era. Quando chamaram de mestre, quando um cara chamou ele de mestre, um cara, não quero falar cara, um moço chamou ele de mestre, que ele queria saber o que devo fazer, né, para merecer o céu, para poder te seguir. E ele disse: por que me chamas de mestre? Mestre só meu pai o é. O bom só meu pai o é. Então, essa é a passagem: honrai vosso pai e vossa mãe, porque Jesus honrava o pai o tempo todo, né? E dizia também que o pai estava criando o tempo todo, né? Que esses filhos agora que vêm, nossos filhos, nossos netos, tal, eles vêm, já viveram outras vidas, podem ser muito mais velhos que nós, né? Espíritos criados há muito mais tempo, vamos dizer assim, né? Muito mais velhos no sentido de experiência. Eles sabem tanta coisa, eles já nascem sabendo. Possivelmente eles tenham sido nossos pais, possivelmente, não estou afirmando, os nossos irmãos,
nossos mestres, e a gente era rebelde. Tá? Ou eles próprios eram rebeldes, e agora eles vêm, talvez fossem muito orgulhosos, agora eles vêm, eles têm que nos ensinar. Mas vovó é assim, vovó é assim, até para os professores, alguns alunos, né? Chegam, a gente não sacou a coisa e eles já estão viajando longe, né? Então, assim, somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, né? Então, Jesus falava muito sobre isso. Então, fala aqui, esse capítulo 14 é um pouco danado, né? Porque ele fala da ingratidão dos filhos, que abandonam os pais, dos pais que abandonam os filhos, não educam de maneira certa. Então, ele é pesado. O Santo Agostinho falando não vai ser muito suave, né? De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Há quem suporte com coragem a miséria e as privações materiais, mas que sucumbe sob o peso dos pesares domésticos, magoado pela ingratidão dos seus. É uma angústia pungente esta. Porém, nessas circunstâncias, o que melhor pode reanimar a coragem moral são o conhecimento das causas do mal, a certeza de que, se há longos dilaceramentos, não há desesperos eternos. Então, a gente, através da doutrina, a gente sabe que vamos ter novas chances. Erramos agora, não é assim, deixa, na próxima encarnação, na próxima vida eu resolvo isso. Isso não podemos pensar, mas podemos ter a certeza de que aquilo que não conseguirmos, teremos nova chance numa próxima vida, vamos ter espíritos amigos junto conosco, e eles vão nos ajudar, como eu falei há pouco, que já nos ajudam alguns, né? Não vamos apontar o dedo. Afinal, Deus não pode querer que sua criatura sofra para sempre. Então, esse é o grande consolo da reencarnação, da crença na reencarnação, porque às vezes parece que uma pessoa veio para sofrer, né? Dá aquela ideia, mas de novo está com problema, essa pessoa está sempre sofrendo. E outras parece que não tem nada para corrigir do seu caminhar. Que tudo dá certo e tal, por algum motivo é, né? Que alguns de nós passamos por coisas mais difíceis. Vou pular um pouquinho. É preciso não deter o olhar na terra e ver somente uma única existência. Ao contrário, é preciso elevar-se, planar na infinitude do passado e do futuro. Então, olhar e saber que algumas coisas posso estar passando por algo que eu não soube cumprir noutra vida. Ou nesta vida também não me esforcei bastante. Quando tudo vai bem, alguns dizem, eu nem merecia tanta felicidade. Merecia sim. Se está tendo é porque merecia tanta felicidade. E quando vêm as grandes dificuldades, não nos revoltarmos e termos a certeza de que estamos corrigindo alguma coisa, de outras vidas ou desta mesma. Só então, quando olharmos o passado e confiarmos no futuro, a grande justiça de Deus se revela a vossos olhos. Esperai com paciência, porque então tereis dado a vós mesmos a explicação do que na terra vos pareciam monstruosidades. Quando chegarmos do outro lado, pudermos ver nossa caminhada, né? As feridas que aqui na terra, recebestes, não vos parecerão mais que arranhões. Nesse olhar lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem seus membros, mas os laços duradouros do espírito que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de romperem-se com a reencarnação. Então já existe às vezes pessoas que dizem assim,
Ai, mas se é assim, que todo mundo depois vai se dar como irmão, eu não vou mais saber quem é meu filho, minha filha, né? Quem foi meu marido, quem foi meu namorado, meu grande amor, que eu achava que podia reencontrar. Não temos que pensar assim, porque tudo é evolução. Tudo é evolução. E se eu estou falando isso porque esses dias alguém me falou, meu grande amor morreu e agora já vai estar lá muito mais tempo, será que vai me reconhecer? Se os laços foram verdadeiros, certamente vão se reencontrar, né? Ou se houver pendências muito graves, certamente também vão se encontrar. Não necessariamente na erraticidade, lá para onde formos, né? No mundo maior, mas se não nos encontrarmos, um deles vem antes, depois se reencontra numa próxima vida, quando vier o outro. Nos romances espíritas tem muito isso, né? É interessante, né, que em geral é o menino, o homem aquele, que foi o grande amor de alguém, o grande problema da vida de alguém, vem antes e depois nasce a menina. Então, eu não me lembro de nenhum romance, eu li alguns, que a moça, a menina vem antes, a mulher vem antes como bebezinha, e depois vem o rapaz. Ai, 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 tem que ser sempre o homem mais velho, tudo, conforme. Talvez até os espíritos ditem assim, para a gente não dizer, bah, mas escuta, como é que é, né? Me chamou a atenção assim, isso meio devagar, mas me chamou a atenção isso, né? Sempre os meninos reencarnam antes, depois de uns 4, 6, 10 anos, nasce uma menina, eles vão se reencontrar. Tomara que dê tudo certo, né? Agora uma coisa importante, agora, eu acho bem importante essa parte. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a atenção levam os espíritos a se reunirem formando famílias. Essa é a parte bonita da história, né? Mas às vezes um grande inimigo também reencarna na nossa família, né? De laços de sangue mesmo. E outras vezes ele vem e fica vivendo junto como genro, como nora e tal. Ou até como filho adotivo, e depois dá problemas. E outros só a alegria da família que adotou, né? Ida, que sabe dessas histórias, né? Que às vezes o filho realmente não dá um amor assim tão extremado, não demonstra pelo menos. E um filho adotivo, sinceramente, dá um amor assim de coisa que parece que nasceu mesmo naquela família, né? Não nasceu daquela família, mas vive na família, isso é muito importante. Então, semelhança de gosto, identidade de progresso moral e afeição fazem os espíritos se reunirem formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como o fazem no espaço. Então, se não nascem na família, vão se reunir, vão se conhecer e vão ficar juntos. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas, né? Que eles também têm aquela do patinho feio. E, se em suas peregrinações forem momentaneamente separadas, reencontram-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessem ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, né? Às vezes há verdadeiras tragédias. Não, como já disse antes, né? Às vezes o filho de sangue, como se diz, dá muito mais trabalho com o outro que não é um filho de sangue. Quantas vezes que alguém na família entra na família tipo um genro? Não estou dizendo que tu é tão bonzinho, mas a gente se dá super bem, né? E em outras famílias o genro só incomoda, né? Eu disse em outras famílias. Também é a mesma coisa, com nora, sogra. Não acontece, às vezes, a gente
tem uma afinidade maior com a sogra do que tinha com a própria mãe? Também acontece, né? Então, eu só estou explicando. Como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a encarnar-se entre eles para ir buscarem conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Aí que está um problema também para, digamos assim, meu genro, digamos, não se dá bem com o genro e tal. E se eu for motivo dessa pessoa não se adaptar? Tem que sempre olhar os dois lados. Porque sogra é sogra, né? Mas às vezes a sogra é boazinha e a nora que não se adapta. Como pode acontecer o contrário também. Eu estou brincando, mas a coisa é cruel, né? Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova e nisso está a tarefa, né? Então, se vem uma pessoa assim para a nossa família, nós temos que fazer o nosso possível. Agora, se a pessoa não se adequar, não entrar, não aceitar, né, e ainda causar danos, aí a gente fez o possível e entrega para Deus, né? É o que o Jefferson fala tão bem, né? Que seja do céu o que é do céu e da terra o que é da terra, a justiça da terra e a justiça do Pai, né? Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio, quem, por sua vez, poderá salvar